Sejam bem-vindos à nossa apresentação. Eu me chamo Marciano de Carvalho e, em parceria com o Leandro Gonçalves, nós trouxemos como proposta a terceira SECAP a discussão, o seguinte tema: o texto na sala de aula, na perspectiva do professor de língua portuguesa. Para início, nós colocamos na introdução que, desde há muito tempo, o interesse por estudar a linguagem é inerente ao sujeito. Podemos mencionar desde Panini, Aristóteles e Platão na Grécia, os comparatistas no século XIX e, mais recente, bem no início do século XX, os estudos de Saussure, que foram um marco importante para que a ciência, para que a linguística ela se tornasse uma ciência. É também importante mencionarmos os estudos de Chomsky. Para isso, nós temos como pretensão nesse texto analisar como os professores de língua portuguesa eles entendem e fazem uso do texto na sala de aula. A metodologia escolhida foi uma pesquisa com enfoque qualitativo que encontra respaldo em Esteban 2010. Ela é descritiva. Encontramos respaldo em Trivinhos 1987 e também ela é bibliográfica, encontrando respaldo em Bocato 2006. Os sujeitos e a coleta de dados. Então, para nós coletarmos e constituirmos o corpus de nossa pesquisa, nós fizemos uso de um questionário com 5 questões abertas na modalidade escrita, que foi aplicado às 2 professoras de língua portuguesa. Então, todas as professoras elas são licenciadas em letra e também possuem pós-graduação em nível de especialização. Então, as docentes elas atuam na educação entre um período de 8 e 15 anos. Nesse próximo slide, nós trazemos os resultados e a discussão do que nós coletamos com as 2 professoras. Então, na questão 1, nós trouxemos, nas suas aulas, o trabalho com GT recorrente, GT gênero textual. Obtivemos o seguinte: a P1 disse sim, vivencia os diversos GTs semanalmente, a P2 diz que diariamente. Então, o que essas professoras trazem estão de acordo com o que nos trazem os PCN de 97, quando eles nos dizem que cabe à escola viabilizar o acesso do aluno ao universo dos textos, que circulam socialmente, ensinar a produzi-los e a interpretá-los. Isso inclui os textos das diferentes disciplinas com os quais o aluno se defronta sistematicamente no cotidiano escolar e, mesmo assim, não consegue manejar, pois não há um trabalho planejado com essa finalidade. Na questão 2, nós trouxemos o seguinte questionamento: quais são os gêneros textuais que você mais usa em suas aulas? Então, podemos encontrar como respostas na professora 1, fábula, conto, crônica, notícia, reportagem, entrevista, receita, culinária e propaganda. A professora 2 nos trouxe o seguinte, que trabalha com a crônica, fábula, propaganda, biografia, entrevista, história em quadrinho, diálogo, convite, notícia, bilhete e carta. Para a questão 3, nós trouxemos a seguinte discussão: você acha que os gêneros textuais são importantes à aprendizagem? Elas nos deram as seguintes respostas. A professora 1 disse que sim, porque contribui para o desenvolvimento da linguagem, bem como a assimilação de suas regras e códigos. A professora 2 disse que sim, uma vez que os alunos dela precisam compreender e conhecer a infinidade textual presente no seu cotidiano. Então, de acordo com o que elas nos dizem, Schnell e Dawes, elas trazem o seguinte, que a aprendizagem da linguagem se dá, precisamente, no espaço situado entre as práticas e as atividades de linguagem. Quando questionadas se ao usar os gêneros textuais em suas práticas docentes, tal uso era favorável ao ensino, todas responderam que sim, destacando que os gêneros textuais constituem ferramentas que são de extrema importância na mediação de diferentes conteúdos de língua portuguesa, ajudando os alunos a desenvolver habilidades sociocomunicativas,
segundo nos trazem também os parâmetros curriculares de 97, que dizem que o importante é saber utilizar a fala adequadamente nas diversas situações de comunicação. A questão não é corrigir a forma que se fala, mas adequar a linguagem, tornando-a eficaz. Na questão 4, nós trouxemos a seguinte proposta à discussão. Os gêneros textuais são favoráveis ao ensino? Obtivemos as seguintes respostas. Sim, pois têm um amplo alcance e constituem instrumentos que auxiliam os docentes na mediação dos conhecimentos da língua portuguesa. A professora 2 disse: são fundamentais para que o alunado desenvolva a alfabetização de forma mais satisfatória, uma vez que proporcionam diversos momentos de aprendizagem. Para a questão 4, a gente trouxe a seguinte discussão. Você tem dificuldades em associar os gêneros textuais ao trabalho com os diversos conteúdos? A professora 1 respondeu que não. Sempre procura trabalhar com os gêneros textuais de maneira pluridisciplinar, através da contextualização e análise dos conteúdos. A professora 2 também disse que não, que a partir de um único texto ela pode trabalhar diversos conteúdos integrados na mesma aula durante uma sequência didática. Então, nós observando que, ao serem questionadas a respeito se elas tinham dificuldades em associar o trabalho de outros conteúdos com gêneros textuais, as duas responderam que não, que faziam uso deles em diversas situações na sala de aula, adequando às necessidades de cada conteúdo. Essa proposta está de acordo com o que nos traz Rojo, que diz que o caminho parece apontar não para conteúdos formais, unos e descontextualizados, mas para práticas plurais, culturalmente sensíveis e significativas à formação de cidadãos críticos e protagonistas no espaço social. A professora 2 ainda ressaltou que os utiliza de forma frequente os gêneros textuais com sequências didáticas, sendo importante ferramenta de apoio para o professor no desenvolvimento de suas metodologias em sala de aula. Então, as sequências didáticas, elas são um conjunto de atividades ordenadas e articuladas e estruturadas, ligadas entre si, planejadas para ensinar o conteúdo, etapa por etapa. Segundo Chinol e Dawes, as sequências didáticas são instrumentos que podem guiar o professor, propiciando intervenções sociais, ações recíprocas dos membros dos grupos, intervenções formalizadas nas escolas que são necessárias para a organização da aprendizagem em geral e também para o progresso da apropriação de gêneros em particular. Por fim, nós podemos concluir que a compreensão de que o ensino de língua portuguesa em sala de aula ele deve ser direcionado pelo uso do texto enquanto instrumento de interação social, não limitando a língua ao ensino apenas de estruturas gramaticais, mas concebendo-a como uma construção social, histórica e que é heterogênea. Dessa forma, nós podemos perceber que as professoras colaboradoras elas são sensíveis ao uso do texto e dos gêneros textuais em sala de aula. Elas compreendem também que eles são importantes para o ensino e para a aprendizagem de seus alunos. Diante disso, é preciso conhecer as diversidades presentes de textos no cotidiano, que através dos gêneros textuais pode-se observar um meio riquíssimo de aprender sobre a língua de forma consciente e significativa. Portanto, o professor precisa ser criativo e sempre se manter atualizado, buscando conhecimentos sobre a questão da heterogeneidade linguística presente na comunidade a qual o seu aluno está inserido. Essas são algumas das referências que nós fizemos uso e, por fim, agradecemos a todos